cidade, mas entra a questão primeiro, a primeira coisa é a cidadania. Cidadania. Eu sei que vocês têm muito o que dizer sobre isso, então me ajude a partilhar esse momento. Cidadania. Porque é questão de cidadania, né? É mundial e local. O que a gente pode trazer isso para um momento aqui, para nos despertar, para a gente poder caminhar para a Amazônia, para a Rondônia, e carregando essa convicção, essa identidade nossa, nosso desejo que a cidadania seja vivida e respeitada ao mesmo tempo e promovida, porque não? Quem gostaria de falar sobre cidadania aí? Poucas palavras. Lá no livro estava falando sobre cidadania, né? É a gente respeitar os direitos dos outros, né? A gente, toda nação tem os mesmos direitos, né? Pode ser brasileiro ou estrangeiro, todos têm os direitos de ir e de vir, e de ser respeitado e de respeitar. A gente, tanto na cultura, na comunidade, em todos os sentidos, a gente tem que respeitar os direitos dos outros. Religião, cultura, raça, isso é a cidadania de um modo geral, a gente respeitar os direitos dos outros. E o meu direito termina quando começa o direito do outro. Alguém mais para decidir? Eu acho que a gente pode exercitar um pouco isso lá, escutando mais o outro. Escutar o outro, porque eles têm as riquezas da cultura. Não é só levar, mas... Nós que somos delegados, que estamos indo para lá, levamos uma bofetada do Senado essa semana, quando bem na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, eles aprovaram aquela lei aí, medida provisória 458 de 2009. Agora nós estamos defendendo a sanção do Lula, mas nós como delegados que estamos indo por intereclesial, com esse tema e buscando viver o que nós vamos viver, nós podemos ter uma atitude cidadã sim, se manifestando, escrevendo para o presidente sim, fazendo chegar à mão dele, que essa delegação está indo lá e reivindica, pelo menos se manifestar que nós somos contra o que está acontecendo. Isso já é uma atitude, para mim, uma coisa que nós podemos fazer. Porque se a gente escreve um manifesto em nosso nome, não é o nome da diocese, mas nós como delegados, a gente está exercendo uma coisa cidadã e mostrando um apoio para uma região que a gente já sabe que está sofrendo, é uma região nossa. Então, como cidadãos, nós temos que ser conscientes que nós somos donos daquilo também, que não é do presidente, não é do governador. E quando ele se dispõe a dar para os latifundiários, se dispõe a dar para as empresas internacionais, essas terras, escleras imensas de terras, ele está dando algo do nosso patrimônio. Mas nós sentimos tão pequenos que não nos manifestamos. Então, como sérios, a gente deve se manifestar, mesmo que a gente não seja ouvido, mas a gente já se manifestou a respeito do Rio São Francisco. Teve muitos de nós que chegaram até ir lá, fazer parte da vigília. Mas a gente deve estar sempre presente como cidadão, mostrando a cara. Bem aqui mais sobre isso, sobre a questão da cidadania. Cidadão fala de cidade, né? Cidade fala de pessoa também, né? Tem a estrutura da cidade, o serviço, a organização para o bem-estar de todos, mas é cada pessoa. Então, hoje, tem analisado, assim, sobretudo, o documento da igreja fala assim, de cuidar da pessoa, porque cuida do coletivo, mas não cuida da pessoa. É perigoso cuidar só do coletivo e esquecer da pessoa. A pessoa carrega uma história, uma realidade, carrega uma perspectiva de vida, ou até vive até sem perspectiva de futuro, né? Pensando na juventude. Então são pessoas humanas, concretas, que têm uma história. Quando se fala assim dos direitos, também tem deveres. O dever que começa dentro de casa, começa comigo mesmo, o dever que eu tenho de cuidar, de zelar. Zelar pelo outro, zelar pela natureza, zelar pela história. Cidadania é esse envolvimento da pessoa com um todo, né? Formando uma comunidade humana, mas que é em atitudes pequenas, atitudes concretas no dia a dia, e depois uma coisa macro, como até um manifesto, quem sabe, na questão do governo, mas também na questão dos Estados Unidos, e assim vai, né?
Mas é a pessoa, né? O cidadão é a pessoa, mas um cidadão que vive o direito e o dever com outra pessoa. Tem seus direitos e tem seus deveres com outra. A organização humana. Quando tem mais de 2 pessoas, tem que organizar, nem que seja o quarto, né? Nem que seja o quarto, né? Para outra pessoa entrar no seu quarto. Mas também o quarto, a humanidade, né? Toda essa realidade do mundo. Alguém tem mais algo? Cidadania? Mas a gente fala tanto. Só estou pensando assim, né, como a Maria falou, porque ser cidadão dá muito trabalho, né? É mais fácil ser só consumidor. Mesmo o consumidor, ele tem direitos. Então a gente trabalha, estuda, vai para a igreja, faz um monte de coisa, não dá tempo de ser cidadão. Né? Tem que conhecer os direitos e exigir que esses direitos sejam respeitados. Então às vezes a gente fica unido pela rotina, pela tanta atividade, por tanto ativismo, e aí não consegue ser cidadão, não dá tempo de ser cidadão, é difícil ser cidadão. Somos números às vezes, né? Sim. Números são tratados como números, mas não como pessoa. Nós que vamos lá na base, nós que trabalhamos a questão da água, a questão do lixo, a questão do reciclável, lixo reciclável. Às vezes, um encontro nosso, quando a gente sai lá do local que nós estamos, você vê lá o que fica no salão, onde é que nós estamos. Às vezes passamos, mas não fazemos o que devemos fazer. Eu vou fazer os nossos deveres. É fácil a gente chegar lá na base e dizer para o pessoal, refletir a questão do meio ambiente, a questão da água, né? A questão do lixo. E nos nossos encontros, nós já estamos até aprendendo, e o último que nós fizemos lá no Jardim Paulista, que não teve nenhum material descartável, foi todo mundo, quem não levou, esperou o outro para depois almoçar ou tomar seu suco. Então a gente vê que isso dá resultado. Mas a gente precisa pegar essas pequenas coisas, tomar cuidado, onde estou, no local. Então só mudanças de atitude que tem que trabalhar. Isso também é essencial. Eu peguei numa reunião nossa, nós pedimos o seguinte: nós vamos lá e vamos trabalhar a questão da Amazônia e vamos ter que zelar pela natureza. Então nós vamos zelar por gestos simples, papel de bala, né, ou outras coisas mais graves e mais profundas, nós vamos zelando por aquele lugar. Porque aquele lugar é de todo mundo, não é só meu, né? Mesmo se fosse meu, não deveria descuidar. Agora, quando pensa em Amazônia, às vezes pensa em mata, pensa em animais, e tá certo pensar, né? Pensa em rios, tá certo, mas tem que pensar também em pessoas, em seres humanos que estão lá, nas suas culturas, nas suas religiões e tal. Quando a irmã fala de aprender com eles, eu até coloquei esse respeito ao modo de ser do outro. Nós vamos aprender com eles, vamos respeitar também, vamos conhecer, vamos nos enriquecer com eles. Então é olhar essa dimensão mesmo de que a Amazônia, como o povo às vezes vê o Brasil só tem samba, futebol e, infelizmente, olham índios, no sentido pejorativo, né? Mas não, nós vamos para a Amazônia sabendo que lá tem natureza, tem a água, tem o ar, tem também os desafios que vão aparecer, que a gente vai conhecer um pouco melhor, que o povo passa. Nós nem vivemos lá, não sei se a irmã tem uma experiência lá, não sei se alguém já passou por uma experiência na Amazônia. Né? Morei quase 4 anos na Terazim de São Félix, no portal da Amazônia, né? O Padre Odilo, lá de Nossa Lourdes, também viveu lá, Porto Velho, conhece, então fala da realidade e tal. Muito bem. Mas lá são pessoas humanas, nós vamos ter uma relação de pessoas. Né? Vai chegar um grupo do Brasil todo lá e não podemos invadir, nós temos que criar relação. Né? Não é invasão, não somos donos do pedaço, né? Um pedaço de todos. Né? Então é essa preocupação mesmo de ir e aprender a conviver com eles. Agora, onde começa a Amazônia? Começa aqui, né? No modo de ser. Até eu diria, esse grupo precisa, a partir de hoje, né, um convite, a gente tem que criar laços, né, porque a gente vai viajar junto, né? Nós vamos conviver lá, nós vamos estar juntos. Então a gente cria laços entre nós, para também a gente poder contagiar
estado de São Paulo e depois, por que não, o Brasil todo e o povo que vai estar lá. Eu queria de nós esse laço, é muito bacana. Isso é muito humano, né? A Amazônia precisa da humanidade, do humanismo, né? De relações humanas, porque às vezes muitos dentro do Brasil e fora não querem viver, daí atrapalha e prejudica a vida do outro.